Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho da Luz, Estudos Bíblicos. É com grande alegria no coração que nos encontramos novamente para compartilhar a palavra de Deus e descobrir juntos como ela pode transformar nossa vida diária. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca profundamente o coração de muitos: a superação diária. Não estamos falando apenas de grandes conquistas ou momentos de glória, mas daquelas pequenas vitórias cotidianas que constroem uma vida de fé sólida e inabalável. Cada um de nós enfrenta barreiras em nossa jornada. Algumas são visíveis, outras invisíveis. Algumas são temporárias, outras nos acompanham por toda a vida. Mas hoje quero compartilhar com vocês uma verdade poderosa. Não são as barreiras que definem nossa vida, mas a forma como escolhemos lidar com elas. Para muitas pessoas que vivem com limitações de mobilidade, cada dia é uma demonstração de coragem e determinação. Acordar pela manhã já é uma vitória. Enfrentar os olhares curiosos na rua é uma conquista. Adaptar-se a situações que não foram planejadas pensando em suas necessidades é um ato de fé. Mas quero que você entenda algo fundamental. Sua vida não é uma série de obstáculos a serem superados, mas uma jornada de propósito a ser descoberta. Deus não permite que passemos por situações que não tenham significado eterno. Cada desafio que você enfrenta está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando você para impactar outras vidas de maneiras extraordinárias. Hoje vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir como personagens bíblicos enfrentaram suas próprias limitações e como Deus transformou suas fraquezas em fortalezas. Vamos explorar testemunhos reais de pessoas que encontraram na fé o combustível para uma vida plena e significativa, independentemente das barreiras físicas que enfrentam. Este não é um estudo sobre conformismo ou resignação, é sobre descobrir uma força que vai além das circunstâncias, uma esperança que transcende as limitações e uma fé que remove montanhas mesmo quando nossos pés não podem subir essas montanhas da forma tradicional. Prepare seu coração para receber uma palavra de encorajamento e transformação. Deus tem algo especial para falar com você hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Este é provavelmente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quero que entendamos o contexto profundo e revolucionário desta declaração. Paulo não estava falando de uma mesa farta ou de uma vida confortável quando escreveu essas palavras. Ele estava na prisão, enfrentando privações, incertezas e dificuldades extremas. Nos versículos anteriores, ele menciona que aprendeu a viver contente tanto na abundância quanto na escassez, tanto sendo saciado quanto passando fome. A palavra posso no grego original é istio, que significa ter força, ser capaz, prevalecer. Não é uma capacidade humana comum, mas uma capacidade sobrenatural que vem de Cristo. E a palavra fortalece é endunamou, que significa dar poder, capacitar, fortalecer de dentro para fora. Isso significa que Paulo descobriu uma fonte de força que não dependia de suas circunstâncias externas, mas de sua conexão com Cristo. Ele podia enfrentar qualquer situação, abundância ou necessidade, liberdade ou prisão, saúde ou doença, porque sua força não vinha de si mesmo, mas do Senhor. Para você que enfrenta limitações de mobilidade, esta passagem é revolucionária. Ela não está prometendo que você vai conseguir fazer tudo da mesma forma que uma pessoa sem limitações físicas. Ela está prometendo algo muito mais poderoso, que você tem acesso a uma força espiritual que pode capacitá-lo para qualquer situação que a vida apresente. Todas as coisas não significa literalmente tudo sem exceção, mas todas as coisas que estão dentro da vontade e do plano de Deus para a sua vida. Paulo podia suportar a prisão, podia enfrentar a perseguição, podia viver com privações, porque Cristo o fortalecia para essas situações específicas. Da mesma forma, Cristo pode fortalecê-lo para viver plenamente dentro de suas circunstâncias específicas. Pode fortalecê-lo para ter paciência quando as coisas demoram mais do que o normal. Pode fortalecê-lo para manter a alegria quando outros demonstram pena ou incompreensão. Pode fortalecê-lo para encontrar propósito e significado mesmo quando seus planos precisam ser constantemente adaptados. A força de Cristo não elimina necessariamente nossas limitações,
mas nos capacita a viver de forma extraordinária dentro delas. É uma força que transforma nossa perspectiva, nosso caráter e nosso impacto no mundo. Vamos agora conversar sobre como essa força sobrenatural se manifesta em nossa vida diária. A superação não acontece apenas em grandes momentos heróicos, mas principalmente nos pequenos atos cotidianos que exigem fé e determinação. Para muitas pessoas, levantar da cama pela manhã é um ato automático. Para alguém com limitações de mobilidade, pode ser o primeiro ato de fé do dia. Cada transferência da cama para a cadeira, cada adaptação necessária para realizar uma tarefa simples, cada saída de casa, que requer planejamento extra, tudo isso são momentos onde a força de Cristo pode se manifestar. Pense na coragem necessária para ir a um lugar novo, sem saber se estará adequadamente preparado para suas necessidades. Pense na paciência necessária para explicar pela centésima vez por que você precisa de determinada adaptação. Pense na perseverança necessária para continuar sonhando quando muitas pessoas ao seu redor veem apenas limitações. Essas são manifestações reais da força de Cristo operando em sua vida. Quando você escolhe sorrir mesmo quando está doendo, quando você oferece ajuda a alguém mesmo tendo suas próprias dificuldades, quando você mantém a esperança mesmo quando os planos não saem como esperado nesses momentos, você está vivendo Filipenses 4:13 de forma prática e poderosa. A superação diária também se manifesta na forma como você trata a si mesmo. É fácil desenvolver uma visão negativa de si mesmo quando o mundo constantemente o lembra de suas limitações. Mas a fé nos ensina a nos vermos através dos olhos de Deus, amados, valiosos, capazes e destinados a um propósito especial. Quando você se recusa a se definir por suas limitações e escolhe se definir por sua identidade como filho de Deus, você está exercitando uma força sobrenatural. Quando você toma decisões baseadas no que Deus diz sobre você, e não no que as circunstâncias sugerem, você está vivendo uma vida de superação. A superação também aparece na forma como você influencia outros. Sua atitude diante das dificuldades pode inspirar pessoas que nem sequer têm limitações físicas, mas que se sentem derrotadas por problemas muito menores. Seu testemunho de fé pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir de sonhar. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Sua vida já é uma prova da fidelidade e do poder de Deus. Cada dia que você vive com dignidade, alegria e propósito é uma demonstração de que a força de Cristo é real e transformadora. Quero compartilhar com vocês a história de André, um jovem de 32 anos que perdeu o movimento das pernas em um acidente de trabalho aos 26 anos. André era eletricista e adorava seu trabalho. Ele tinha planos de casar com sua namorada, comprar uma casa e começar uma família. Em um segundo, todos esses planos pareceram desmoronar. Os primeiros meses após o acidente foram devastadores. André passou por uma profunda depressão, questionou a existência de Deus e chegou a pensar que sua vida havia perdido todo o sentido. Sua noiva, inicialmente solidária, acabou terminando o relacionamento, dizendo que não era isso que havia planejado para a sua vida. Foi durante uma tarde particularmente difícil, quando André estava sozinho em casa se sentindo completamente derrotado, que sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora cristã de 78 anos, bateu à sua porta. Ela não veio com sermões ou conselhos prontos. Simplesmente disse: trouxe um bolo e quero sua companhia para tomar um café. Nos meses seguintes, Dona Rosa visitou André regularmente. Ela o ouvia sem julgar, orava por ele mesmo quando ele dizia não acreditar mais em Deus, e gradualmente o convidou para participar de um grupo de estudos bíblicos em sua casa. André inicialmente resistiu, mas a persistência amorosa de Dona Rosa finalmente o convenceu. No grupo, André conheceu outras pessoas que também enfrentavam diferentes tipos de dificuldades. Pela primeira vez desde o acidente, ele percebeu que não estava sozinho em seu sofrimento. Mais importante ainda, ele começou a redescobrir a fé através das discussões bíblicas e das orações em grupo. O ponto de virada veio quando André leu Filipenses 4:13 durante um dos estudos. Pela primeira vez, ele entendeu que a força mencionada no versículo não era para fazer tudo da mesma forma que antes, mas para viver plenamente dentro de suas novas circunstâncias.
André decidiu voltar a estudar e se especializou em sistemas elétricos automatizados. Ele descobriu que sua experiência prévia como eletricista, combinada com sua nova perspectiva de vida, o tornava excepcional em criar soluções de automação residencial para pessoas com limitações de mobilidade. Hoje, 5 anos depois do acidente, André tem uma empresa próspera, é casado com uma mulher maravilhosa que conheceu na igreja e se tornou um defensor ativo dos direitos das pessoas com deficiência. Mais importante que isso, ele lidera um ministério em sua igreja voltado para pessoas que passaram por traumas e mudanças drásticas na vida. André costuma dizer: o acidente não me deu uma vida nova, mas me ensinou a viver a vida que eu sempre tive de uma forma completamente nova. Descobri forças que eu não sabia que existiam, e um propósito que eu nunca havia imaginado. Vamos agora para outro texto fundamental, Isaías 4:0-31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este versículo é especialmente significativo para pessoas que enfrentam limitações de mobilidade, porque usa 3 metáforas de movimento: voar, correr e andar. Mas o profeta Isaías não está falando primariamente sobre capacidades físicas, mas sobre capacidades espirituais. A palavra esperar no hebraico original é kavá, que não significa simplesmente aguardar passivamente, mas significa confiar ativamente, ter esperança ativa, permanecer firme na fé mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É uma espera que envolve ação, não passividade. Renovarão as suas forças usa a palavra hebraica shalaf, que significa trocar, substituir, renovar completamente. Não é apenas um descanso ou uma recuperação, mas uma transformação completa da fonte de nossa força. É como se Deus dissesse: vou trocar sua força humana limitada pela minha força infinita. Subirão com asas como águias é a primeira metáfora. As águias não voam batendo as asas constantemente. Elas usam as correntes de ar para planar, sem esforço. Da mesma forma, quando dependemos da força de Deus, somos capazes de nos elevar acima das circunstâncias sem esforço próprio. Correrão e não se cansarão fala de uma energia sobrenatural para enfrentar os desafios da vida com velocidade e determinação. Não é necessariamente sobre velocidade física, mas sobre a capacidade de avançar rapidamente em direção aos propósitos de Deus. Andarão e não se fatigarão é talvez a mais importante para nosso contexto. Andar representa a jornada diária, o movimento constante e persistente da vida. É a capacidade de continuar avançando dia após dia, mesmo quando o caminho é difícil. Para você que tem limitações de mobilidade, este versículo é uma promessa poderosa. Talvez você não consiga voar, correr ou andar da forma física tradicional, mas espiritualmente você pode experimentar uma liberdade, uma velocidade e uma resistência que superam qualquer limitação física. Você pode voar em oração, elevando-se acima das preocupações terrestres. Você pode correr em fé, avançando rapidamente em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Você pode andar em perseverança, mantendo um progresso constante em sua jornada espiritual. A promessa é para aqueles que esperam no Senhor, que confiam ativamente em Deus mesmo quando não veem uma solução imediata para suas dificuldades. Agora quero que façamos uma reflexão profunda sobre como podemos redefinir o conceito de limitações em nossa vida. A sociedade frequentemente nos ensina a focar no que não podemos fazer, mas a fé nos convida a descobrir novas possibilidades dentro de nossas circunstâncias. Primeiro, precisamos entender que limitações físicas não são limitações espirituais. Sua capacidade de amar, de orar, de encorajar outros, de sonhar, de criar, de inspirar, nenhuma dessas capacidades é afetada por limitações de mobilidade. Na verdade, muitas vezes essas capacidades se tornam mais refinadas e poderosas exatamente por causa das dificuldades que enfrentamos. Segundo, é importante reconhecer que todos têm limitações, apenas de tipos diferentes. Algumas pessoas podem caminhar perfeitamente, mas são limitadas pelo medo. Outras podem correr maratonas, mas são limitadas pela falta de compaixão. Você pode ter limitações físicas, mas pode ser livre em áreas onde outros são prisioneiros. Terceiro,
Suas limitações podem se tornar sua maior qualificação para ministrar a outros. Quem melhor para encorajar alguém que está passando por dificuldades do que alguém que já passou por isso? Quem melhor para ensinar sobre paciência do que alguém que precisa exercitá-la diariamente? Quem melhor para falar sobre a fidelidade de Deus do que alguém que a experimentou nos momentos mais difíceis? Pense em como suas limitações moldaram seu caráter de maneiras positivas. Você provavelmente desenvolveu uma empatia mais profunda pelos que sofrem. Você aprendeu a valorizar coisas que outros consideram banais. Você desenvolveu uma força interior que muitas pessoas invejam. Você aprendeu a depender de Deus de uma forma que talvez não fosse necessária se tudo fosse fácil. Suas limitações também podem se tornar uma plataforma para demonstrar a criatividade e a sabedoria de Deus. Quando você encontra maneiras inovadoras de realizar tarefas, quando você desenvolve perspectivas únicas sobre a vida, quando você cria soluções que beneficiam não apenas você mas outras pessoas na mesma situação, você está mostrando ao mundo que Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Além disso, suas limitações podem ser uma fonte de humildade saudável, que o protege do orgulho e da autossuficiência. Elas o lembram constantemente de que você precisa de Deus, de que você precisa de outros, de que você faz parte de uma comunidade interdependente. Essa humildade pode ser uma bênção disfarçada. Finalmente, suas limitações podem ser um lembrete constante da temporalidade desta vida e da esperança da eternidade. Elas apontam para um futuro onde não haverá mais dor, limitações ou sofrimento. Elas o mantêm focado no que realmente importa, seu relacionamento com Deus e com outros. Vamos agora conversar sobre estratégias práticas que podem ajudá-lo em sua jornada de superação diária. Estas não são fórmulas mágicas, mas princípios bíblicos aplicados de forma prática e realista. Primeira estratégia: comece cada dia com gratidão intencional. Antes mesmo de sair da cama, identifique 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples: a capacidade de respirar, um teto sobre sua cabeça, uma pessoa que se importa com você. A gratidão transforma nossa perspectiva e nos conecta com a bondade de Deus mesmo em meio às dificuldades. Segunda estratégia: estabeleça pequenas metas diárias alcançáveis. Em vez de se concentrar em objetivos enormes, que podem parecer impossíveis, foque em pequenas vitórias que você pode conquistar hoje. Pode ser fazer uma ligação que você estava adiando, aprender algo novo, ou simplesmente manter uma atitude positiva durante uma situação desafiadora. Terceira estratégia: cultive relacionamentos significativos. Não se isole. Aceite ajuda quando necessário, mas também procure oportunidades para ajudar outros. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para nossa saúde mental e espiritual, e você tem muito a oferecer mesmo com suas limitações físicas. Quarta estratégia: invista tempo regular em oração e leitura da Bíblia. Não precisa ser um tempo longo ou formal. Pode ser uma conversa honesta com Deus durante suas atividades diárias, ou alguns minutos lendo um versículo e refletindo sobre sua aplicação em sua vida. Quinta estratégia: pratique o perdão diariamente. Perdoe as pessoas que não compreendem sua situação. Perdoe os sistemas que não foram pensados para incluí-lo. Perdoe a si mesmo pelos dias em que você não consegue manter uma atitude totalmente positiva. O perdão liberta você de amarguras que podem roubar sua alegria. Sexta estratégia: busque maneiras criativas de usar seus dons e talentos. Suas limitações físicas não eliminaram suas habilidades únicas. Talvez você precise adaptar a forma como as expressa, mas elas ainda estão lá. Explore novas possibilidades, aprenda novas habilidades, encontre formas inovadoras de contribuir. Sétima estratégia: mantenha uma perspectiva eterna. Lembre-se de que esta vida é temporária, e que suas limitações atuais não definem sua identidade eterna. Isso não significa negar a realidade presente, mas colocá-la no contexto maior do plano de Deus para a sua vida. Oitava estratégia: celebre suas vitórias, por menores que pareçam. Cada obstáculo superado, cada dia vivido com dignidade, cada pessoa impactada positivamente por sua atitude, tudo isso merece ser celebrado como evidência da força de Deus operando em sua vida. Um aspecto fundamental da superação diária
é entender que nossa jornada não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como podemos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Sua experiência de vida, moldada por desafios únicos, o capacita de maneiras especiais para fazer a diferença no mundo. Primeiro, considere o impacto que você pode ter em sua família. Suas limitações físicas não diminuem sua capacidade de ser um filho amoroso, um pai dedicado, um cônjuge compreensivo ou um irmão solidário. Na verdade, muitas vezes as pessoas que enfrentam dificuldades desenvolvem uma capacidade especial de ouvir, compreender e oferecer sabedoria nascida da experiência. Seus familiares aprendem valores importantes observando como você enfrenta os desafios. Eles aprendem sobre perseverança vendo você se adaptar constantemente. Eles aprendem sobre gratidão vendo você valorizar coisas que outros consideram banais. Eles aprendem sobre fé vendo você confiar em Deus mesmo quando não entende completamente seus planos. Segundo, pense no impacto que você pode ter em sua comunidade. Cada vez que você sai de casa, você está quebrando barreiras e mudando perspectivas. Sua presença em ambientes sociais ajuda outras pessoas a se tornarem mais conscientes e inclusivas. Sua participação ativa na sociedade demonstra que limitações físicas não definem o valor ou a capacidade de uma pessoa. Terceiro, considere como você pode mentorear outras pessoas que estão passando por situações similares à sua. Não há nada como a sabedoria de alguém que realmente entende o que você está enfrentando. Você pode oferecer encorajamento prático, compartilhar estratégias que funcionaram para você, ou simplesmente estar presente como prova de que é possível viver uma vida plena e significativa. Quarto, suas orações têm um poder especial. Quando você ora por outros, especialmente por aqueles que também estão sofrendo, suas orações carregam uma autenticidade e uma profundidade que vem da experiência pessoal com a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Quinto, sua perspectiva única sobre a vida pode enriquecer discussões em grupos de estudo bíblico, conselhos de igreja, ou qualquer ambiente onde sua voz possa ser ouvida. Você traz insights que pessoas sem limitações físicas podem nunca ter considerado. Sexto, você pode se tornar um defensor de mudanças que beneficiem não apenas você, mas outras pessoas na mesma situação. Isso pode ser desde pequenas mudanças em sua igreja local, até participação em movimentos maiores por acessibilidade e inclusão. Lembre-se, seu impacto não depende da sua mobilidade física, mas da mobilidade do seu coração e da sua fé. Você pode tocar vidas, mudar perspectivas e deixar um legado duradouro, independentemente das suas limitações físicas. Chegamos agora ao momento mais importante de nossa conversa. Quero falar diretamente ao seu coração sobre uma verdade que pode revolucionar completamente sua vida. Você tem acesso a uma fé que pode remover montanhas, mesmo que seus pés nunca toquem o topo dessas montanhas. Em Mateus 17:20, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. E nada vos será impossível. Observe que Jesus não disse que você precisa subir a montanha. Ele disse que a montanha pode ser movida pela fé. As montanhas em sua vida podem ser diferentes das montanhas na vida de outras pessoas. Suas montanhas podem ser barreiras arquitetônicas, atitudes preconceituosas, limitações financeiras causadas por gastos médicos, ou simplesmente a montanha do desânimo que às vezes parece impossível de superar. Mas a promessa de Jesus se aplica a todas essas montanhas. Sua fé não precisa ser enorme para ser poderosa. Jesus comparou a fé eficaz a um grão de mostarda, uma das menores sementes que existem. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas o objeto da sua fé. Quando sua fé está depositada em Deus, mesmo uma fé pequena pode produzir resultados extraordinários. Quero que você entenda, você não é vítima das suas circunstâncias. Você é vencedor através de Cristo. Suas limitações físicas não limitam o poder de Deus operando através de você. Na verdade, elas podem ser exatamente o contexto que Deus escolheu para manifestar seu poder de forma mais gloriosa. Pare de se desculpar por suas limitações. Pare de minimizar seus sonhos. Pare de aceitar que outras pessoas definam o que é possível para a sua vida. Deus tem planos maiores para você do que você pode imaginar, e esses planos não são limitados pela sua mobilidade física.
Comece a sonhar novamente. Sonhe com o impacto que você pode ter na vida de outras pessoas. Sonhe com as habilidades que você pode desenvolver. Sonhe com os relacionamentos significativos que você pode construir. Sonhe com as barreiras que você pode quebrar. Sonhe com o legado que você pode deixar. Sua vida é um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Cada dia que você escolhe confiar em Deus, apesar das dificuldades, cada sorriso que você oferece mesmo na dor, cada palavra de encorajamento que você dá a alguém que está desanimado. Tudo isso é evidência de que a fé realmente remove montanhas. Lembre-se, você não está caminhando sozinho nesta jornada. Deus está com você, ao seu lado, carregando você quando necessário, fortalecendo você sempre. Sua família na fé está com você, apoiando, orando, celebrando suas vitórias. Levante-se espiritualmente, mesmo que fisicamente você precise de adaptações. Caminhe em fé, mesmo que seus passos sejam diferentes. Voe em esperança, mesmo que seus pés não deixem o chão. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais amado do que compreende. Vamos encerrar este momento especial com uma oração de gratidão e consagração. Convido você a fechar os olhos, inclinar seu coração diante de Deus e receber a bênção que Ele tem preparada para você. Pai amado, chegamos ao final deste tempo juntos com corações gratos pela Sua palavra que nos fortalece e nos inspira. Obrigado por nos lembrar que nossas limitações não limitam o Seu poder, e que nossas fraquezas são oportunidades para que Sua força se manifeste de forma gloriosa. Senhor, abençoe cada pessoa que está assistindo a este estudo. Toque de forma especial naqueles que acordam todos os dias enfrentando desafios que outros não compreendem. Que eles possam sentir Sua presença de forma real e tangível em suas vidas. Transforme, Senhor, cada dificuldade em oportunidade de crescimento, cada barreira em trampolim para novos níveis de fé, cada limitação em plataforma para demonstrar Sua glória. Dê a eles olhos para ver as possibilidades que existem, além das circunstâncias atuais. Fortaleça seus corpos na medida do possível, mas fortaleça principalmente seus espíritos. Dê a eles coragem para sonhar, determinação para perseverar, e sabedoria para discernir Sua vontade em cada situação. Abençoe suas famílias e todos aqueles que os apoiam nesta jornada. Dê paciência aos cuidadores, compreensão aos familiares, e sabedoria a todos os que estão envolvidos em suas vidas. Use cada um deles, Senhor, como instrumentos do Seu amor e da Sua graça. Que suas vidas sejam testemunhos poderosos de que é possível viver com alegria, propósito e fé, independentemente das circunstâncias físicas. E quando chegarem momentos de desânimo ou dúvida, lembre-os desta verdade: eles podem todas as coisas naquele que os fortalece. Em nome de Jesus, nossa fonte de força e esperança. Amém. Queridos irmãos, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Continuem firmes na fé, perseverem na esperança, e transbordem no amor. Até nosso próximo encontro. Lembrem-se, vocês são mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço do Caminho da Luz, Estudos Bíblicos.